Donald Trump assumiu nos Estados Unidos, ameaça os BRICS, ameaça a América Latina, o Brasil, ameaça aumentar as tarifas, os impostos para os países emergentes. Ele ameaça todo mundo, ameaça a China, ameaça o Canadá, ameaça... Enfim, mas tudo isso tem uma razão de ser. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês agora no Papo em Dia. Mas antes, vai lá, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda sugestões e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Bom, gente, tudo isso tem uma razão de ser. As pessoas acreditam que a força dos Estados Unidos está no seu armamento, na sua potência bélica. Não é verdade. A força dos Estados Unidos está na sua moeda. Quando da Guerra do Vietnã, até aquele momento, 1970, o padrão internacional da economia, de troca, de câmbio, era o ouro. Os Estados Unidos, naquela época da Guerra Fria, em plena Guerra do Vietnã, resolveu, por si só, transformar sua moeda, o dólar, na moeda comercial do mundo, e conseguiu através da sua imposição à época política, geopolítica e também da sua força. O que até hoje o dólar é a nossa moeda internacional, comercial e padrão para as relações de troca no mundo todo. Ocorre que a partir de 2001, se eu não me engano, através da criação do banco Goldman Sachs, um economista chamado Jim O'Neill, foram criados os BRICS. E o que são os BRICS? São países emergentes que compartilham aspectos sociais, econômicos e culturais. E esses países se juntam e tentam se desenvolver no mercado mundial. Hoje, os BRICS, que são compostos pelo Brasil, Argentina, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Emirados Árabes, Etiópia, Egito, enfim, por esses países emergentes, os BRICS, eles detêm hoje 37% da economia global e 26% do comércio mundial. E eles começam a tirar a força dos Estados Unidos, que está numa dívida muito grande interna. A dívida interna dos Estados Unidos é de 1 trilhão do PIB. O problema é que, como os Estados Unidos têm o dólar, ele imprime dólar. E isso vai mantendo a sua capacidade e o seu poderio econômico. Quando os BRICS vêm e dizem que vão criar uma moeda própria para as suas relações internacionais, isso ameaça os Estados Unidos. E está aí o motivo pelo qual Donald Trump ele vai atacando os países BRICS, atacando com ameaça de aumento tarifário das importações, fazendo bloqueio, ameaçando com bloqueios econômicos, para simplesmente preservar o poder econômico dos Estados Unidos internamente. Porque os Estados Unidos está quebrado, essa política neoliberal americana está quebrada. É simples assim. E nós não temos que preservar a economia dos Estados Unidos. O Brasil faz parte desse BRICS. E são os maiores parceiros comerciais que o Brasil tem, como a China, por exemplo. Ao mesmo tempo, como está com essa crise econômica nos Estados Unidos, onde hoje tem 60 milhões de pessoas miseráveis, os republicanos e Donald Trump resolveram imputar à América Latina a responsabilidade pela crise de empregos, pela crise econômica que os Estados Unidos atravessam. E aí ataca e deporta brasileiros, colombianos e ameaça, de forma que a gente pode perceber que aquele que ameaça, aquele que braveja, aquele que grita e aquele que briga, ele mostra sua fraqueza e não sua força. A força de um país está na sua gestão econômica. O Brasil, a China, a Índia, a Rússia, para vocês terem uma ideia, nos últimos 8 anos, ela tem um crescimento, nos últimos 4 anos, ela tem um crescimento de 8%, a China cresce 9%, o Brasil atingiu um crescimento agora, esse último ano, de 7,2%, enquanto que a Europa, 1%, a Alemanha, 0%,
e os Estados Unidos está quebrado. Os Estados Unidos também não conseguem se desenvolver. Os seus parceiros comerciais estão com problemas. A própria guerra da Rússia com a Ucrânia diminui e muito a possibilidade dos Estados Unidos e da Europa crescerem. 18% do petróleo mundial está na Venezuela. Os Estados Unidos querem tirar o Nicolás Maduro por causa disso. Eles querem tomar conta do petróleo venezuelano. E conseguem? Não. Através da força não pode. Então eles querem fazer bloqueios. O bloqueio dos Estados Unidos à Venezuela é o mesmo que um dia foi feito a Cuba. E daí as pessoas saem da Venezuela, saem de Cuba, e vocês querem dizer que Cuba e Venezuela estão quebradas. Não, não é que elas estejam quebradas, elas ficam com dificuldades comerciais impostas pelos Estados Unidos. Eu não estou defendendo regimes políticos, eu estou falando de economia. Então, eu gostaria muito que vocês parassem para analisar essa questão por outros caminhos, com outros olhos. Porque o poder, ele necessita do dinheiro, e o dinheiro é quem financia o poder. E tudo aí se reside essas brigas. Seja em Israel, que são os donos dos bancos americanos, e aí os Estados Unidos têm que patrocinar a guerra de Israel contra a Palestina. Os Estados Unidos brigam com os Emirados Árabes e com países árabes, porque isso compõe o BRICS. Briga com a América Latina pelo mesmo motivo, e todo mundo se defende dos Estados Unidos e de seus parceiros. A Rússia, ela é uma potência econômica hoje que vem aumentando porque ela conseguiu fazer um projeto nos últimos 20 anos, a China nos últimos 40, e os Estados Unidos, seu modelo neoliberal e da Europa, está quebrado. Não é ficar do lado de alguém, é entender o que está acontecendo no mundo e preservar os nossos interesses e a gente tentar entender como as coisas funcionam. Bom, eu fico por aqui, beijo no coração, mandem sugestões, paz e bem.